Olá, tudo bem? Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Prepara logo o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos para mais uma aula. Aula número 6. Eixo, ambiente e vida. Conteúdo, os animais. Circulação. Habilidade, aprender a seriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em questão. Chegou a hora. Você está preparado? Vocês estão preparados? Então, vamos para a hora de estudar. Muito bem, chegou a hora. E hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo no nosso corpo, que é a circulação e o sistema cardiovascular. Você já se machucou? Já chegou a fazer algum ferimento no seu corpo e de lá saiu sangue? Pois é, esse sangue ele é importante. Então, esse sistema que o nosso corpo utiliza para que o sangue circule dentro dele, né? Todo esse sangue que existe dentro do nosso corpo, ele é orientado por um sistema, e é isso que nós vamos ver hoje. O sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no organismo. É formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos, que possibilitam a sobrevivência das células. É através do coração e dos vasos sanguíneos que as células recebem oxigênio e nutrientes. O oxigênio, lembra que nós estudamos em respiração, que vem dos pulmões, e os nutrientes nós absorvemos eles pelos alimentos, através dos alimentos que nós comemos. Então, preste atenção aqui, ó, olha para cá. Vocês podem ver que existem dois elementos aqui, que é o coração e os vasos. Eles são responsáveis pela circulação do sangue. O pulmão, ele trabalha junto com o coração, então ele envia as células que são oxigenadas, né, que recebem o oxigênio, e as artérias, essa vermelhinha aqui, ó, elas são responsáveis pela distribuição do nosso sangue. Por isso que o coração é importantíssimo. Nós vamos ver o coração um pouquinho melhor nos próximos slides. Vamos lá? O sistema cardiovascular. A circulação é um processo por onde o sangue passa pelos vasos sanguíneos, transportando o oxigênio, hormônios e nutrientes, e eliminando resíduos tóxicos. Então, ele é responsável também pela eliminação aquilo que não é bom para o nosso sangue, então eles são eliminados. Como vocês podem ver, o coração, ele distribui o sangue por todo o nosso corpo. Então, o coração, ele é como um motorzinho, ele faz com que o sangue, ele circule. É como se essas artérias aqui, elas fossem uma rua, e o coração é como se fosse um motor, e o sangue é como se fosse um carro. Então, como nós conseguimos ver aqui no corpo, o sangue ele precisa circular por toda a parte. Quando você se machuca em qualquer parte do seu corpo, lá com certeza você vai encontrar sangue, porque o nosso corpo é composto tanto de muita água, e essa água se encontra justamente no sangue. Então, é necessário que a gente tome cuidado, né, para não se machucar tanto, porque o sangue ele passa por várias vias, e se alguma via, alguma artéria for rompida, você corre um sério risco por conta dessa circulação que passa por todo o nosso corpo. Então, a importância do sangue. O sangue, ele transporta gases e nutrientes, controla a temperatura do corpo e defende o organismo. Ele é composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma.
Então, como eu falei para vocês, o nosso sangue, ele é importante porque ele ajuda a defender o nosso organismo. Como vocês podem ver aqui, esse tubo aqui, ele é por onde o sangue passa, que são as nossas artérias e as nossas veias. E essa célula aqui, ela é importante para o sangue porque ela possui oxigênio e ela é vermelha assim porque ela possui ferro, por isso que ela é vermelhinha assim. Então, quando nós ingerimos muitos alimentos com ferro, ele ajuda na circulação sanguínea. Por isso que nós precisamos nos alimentar de ferro, né? Um importante elemento que ajuda o sangue a circular melhor. E essa via aqui, como eu falei para vocês, essa via aqui, ó, por onde o sangue passa, são as artérias. Ela é aquela responsável por liberar o sangue por todo o nosso corpo. Então, elas são importantíssimas para a circulação do sangue. Muito bem. Além do sistema de circulação sanguínea, existe também outro sistema, que é o sistema linfático. O corpo humano possui outro sistema de fluxo de líquido, o sistema linfático. Ele é importante componente do sistema imunológico. O imunológico que ele fala é aquele que protege o nosso corpo dos vírus e bactérias. Então, quando algum vírus entra, esse sistema imunológico que entra em ação para nos proteger, pois colabora com glóbulos brancos para a proteção contra bactérias e vírus invasores. Então, esse sistema imunológico é responsável pela nossa proteção. Como vocês podem ver, ele também está em todo o nosso corpo. Por isso, é necessário que a nossa alimentação seja muito boa para que esse sistema seja sempre efetivo, né? Para que a gente não fique doente. E ele auxilia também, ele ajuda aí na circulação, para que a gente não precise ir no médico. Então, por isso, nosso sistema imunológico precisa ser muito forte, né? Para que nós não possamos adoecer. Ele é importantíssimo para a nossa saúde. E agora, nós vamos falar sobre um órgão importantíssimo nesse sistema de circulação, que é o coração. O coração, ele tem o tamanho aproximado de uma mão fechada e bombeia o sangue para todo o corpo, sem parar. Localiza-se no interior da cavidade torácica, entre os dois pulmões. Muito bem, agora nós vamos ver o coração. Aqui, como vocês podem ver, o coração ele é importantíssimo porque ele é considerado um órgão vital. Olha só como ele bate aqui, ó. E nesses batimentos, ele faz com que o sangue circule por todo o nosso corpo. Por isso que ele é um órgão vital, porque se ele parar, nós não podemos viver, porque é através dele que o pulmão envia o oxigênio, o sangue oxigenado por essa parte azul. Ele entra e ele sai por essa parte vermelha aqui, como vocês estão vendo, que faz com que as artérias sejam liberadas, sejam distribuídos o sangue, né? Para que as artérias, o sangue passa por essa artéria e ele é distribuído por todo o corpo. Então, ele chega por essa parte azul e sai por essa parte vermelha, para que seja distribuído o sangue. E ele é um órgão que trabalha junto com o pulmão, porque ele precisa justamente oxigenar o sangue. O sangue precisa receber o oxigênio para que ele seja distribuído pelo corpo. Então, o coração, ele tem esquemas, né? Ele é composto por algumas características que a gente vai ver aqui. O coração humano é um órgão que apresenta cavidade, basicamente constituído por 3 camadas: o pericárdio, o endocárdio e o miocárdio. Agora nós vamos ver uma imagem, mais ou menos, de como é o coração. Então, ele tem a cavidade superior, a aorta, por onde o sangue sai, aurícula direita, artéria
coronária direita, artéria descendente posterior direita ou interventricular posterior, artéria marginal direita, ventrículo direito. Então, essa parte é a parte da direita do coração, como vocês podem ver aqui, que é por onde o sangue passa, né? Ele passa por um processo e ele vai pelo nosso corpo e depois ele volta por conta das trocas gasosas, né, que ele precisa fazer. A outra parte do coração, como vocês podem ver, é onde tem a artéria pulmonar esquerda, veias pulmonares esquerdas, artérias coronárias esquerda, artéria circunflexa esquerda, artéria marginal esquerda, artéria descendente anterior esquerda, ramo diagonal, ventrículo esquerdo. Então, essa parte é a parte que recebe o sangue e faz com que recebe ele oxigenado, né? Por onde ele já passou pelo pulmão, então é onde ele vem para o coração. Agora, nós temos outra imagem que mostra interiormente o nosso coração. Como nós vimos na outra imagem, ele mostra que a parte que recebe do pulmão, então essa parte azul, ele recebe e por essa vermelha, aqui ó, na azul ele recebe e a vermelha ele retira, né, para onde vai as artérias, para onde depois que o sangue entra, ele precisa sair para levar o oxigênio para os outros órgãos. Então, o coração ele precisa fazer essa pulsação. Como nós vimos, a parte esquerda também, ó, ele tem a aorta, que é onde distribui o sangue. E toda a parte esquerda é responsável por receber e distribuir também o sangue. Agora, vocês lembram que nós falamos dos batimentos do coração, quando ele está pulsando, crescendo e diminuindo, crescendo e diminuindo? Então, esses são os batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos é a contração do coração involuntária, ou seja, independe do sistema nervoso. As células do miocárdio pulsam, gerando o impulso nervoso que determina o ritmo das contrações. Então, como vocês podem ver, o coração... Vocês já viram em filme que fica os batimentos cardíacos do paciente em um sistemazinho? Então, esse aparelho, ele indica os batimentos cardíacos. É mais ou menos assim. Por conta do pulsar do coração. Por isso que o coração ele não pode parar, porque ele fica pulsando o sangue toda hora. E ele distribui esse sangue por todo o nosso corpo. Por isso ele não pode parar em momento algum. Existem algumas circulações que nós vamos ver, que é a circulação sistêmica ou grande circulação. Na circulação sistêmica, o sangue é levado do coração para os tecidos e depois é levado novamente para o coração. Muito bem, agora nós vamos ver essa imagem, olha ela. Circulação pulmonar e circulação sistêmica. Como vocês podem ver, aqui é o pulmão. E ele é responsável pela respiração, né? Lembra que a gente viu na outra aula? E por conta disso, ele recebe o sangue. Na verdade, ele é responsável pela circulação pulmonar, onde o sangue sai oxigenado. E na circulação sistêmica é quando as artérias distribuem o sangue para que eles façam essa troca gasosa. Então, um está ligado no outro. Tanto um quanto o segundo, eles se relacionam entre si. Então, eles precisam dessa circulação, porque o sangue entra no coração, aqui, ó. O sangue entra e ele sai aqui. Por isso essa parte azul é a parte que possui o sangue que não tem oxigênio, pouco oxigênio. Já a parte vermelha é a que tem muito oxigênio, que é distribuído pelo corpo para que haja respiração das células e que os nutrientes cheguem em outros órgãos. Muito bem, nós sabemos que existe uma circulação nos animais também, além dos humanos, os animais também possuem uma circulação e alguns animais possuem uma circulação diferenciada que nós veremos agora.
Circulação animal. Os animais têm dois tipos de circulação, aberta e fechada. Na circulação aberta, o líquido circulatório é denominado homolinfa. Na fechada, existem circulações que direcionam o sangue por todo o corpo. Então, como nós vemos aqui, existe a do peixe, né? Que é onde todo o sangue circula no corpo dele. Ele respira, né, através do sistema respiratório dele, que recebe o oxigênio e assim faz com que a circulação dele funcione. Nós também temos os anfíbios. Eles possuem uma circulação também diferenciada, mas, como vocês podem ver, eles possuem a respiração pulmonar e uma circulação sistêmica. Ou seja, é a mesma, muito parecida com a dos mamíferos, mas eles, como nós falamos nas outras aulas, ele precisa do sol, receber a energia do sol, porque ele faz uma respiração cutânea. Muito bem. O réptil, ele também faz uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, como nós podemos ver aqui na imagem. Eles precisam do oxigênio e liberar o gás carbônico, como nós sabemos, que acontece na respiração. Além disso, existem as aves, que elas possuem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, e como ela precisa de energia, a circulação dela é muito mais veloz, até porque o tamanho da maioria das aves é pequeno, porque a circulação dela é bem mais rápida e o coração dela bate também muito mais rápido por conta disso. Então, existe a circulação aberta e ela possui uma característica muito importante, que são as lacunas. Ela é aberta porque ela não possui um sistema próprio respiratório, ou circulatório. Ela precisa utilizar as hemolinfas, que é um tipo de sangue que nós encontramos geralmente, como vocês podem ver, nos insetos. Ele não tem um sistema circulatório igual ao dos seres humanos, ele possui um sistema aberto que distribui toda a linfa no corpo dele inteiro. A linfa é tipo como um sangue, como se fosse o sangue, mas não é um sangue. É justamente um líquido que existe nos insetos, na maioria dos insetos. Na circulação fechada, o sangue nunca sai. Então, o sangue ele permanece nos vasos, ele não sai, ele não pode sair. É diferente da aberta, porque lá não tem vasos, aqui tem. Então, a fechada, ela precisa justamente de um sistema circulatório, olha só. Sistema circulatório, para que o sangue seja bombeado. Ela é encontrada em alguns tipos como as lulas e os povos, e em todos os vertebrados, como os seres humanos. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, quem são os responsáveis por essa circulação fechada? São principalmente as artérias, as veias, os capilares e o coração, né, que faz com que o sangue circule em todo o nosso sistema circulatório. Por isso, ela é fechada, porque não tem para onde o sangue correr, ele precisa dessas vias, né, para que ele seja liberado para os outros órgãos. Agora, como nós vimos, os anfíbios e os répteis. O coração desses animais é composto por 3 cavidades, 2 aurículas e 1 ventrículo. Os anfíbios têm circulação fechada, como ocorre mistura de sangue venoso rico em gás carbônico e arterial rico em oxigênio. E a circulação nesse grupo de animais é do tipo incompleta. Então, como nós vimos, os anfíbios, ele precisa dessa circulação, mas ela é considerada incompleta, porque existem a troca de gases, né? Então, ele é um pouco diferenciado. E também os répteis, eles possuem essa circulação, como nós já falamos, né? Eles precisam do oxigênio e liberar o gás carbônico. Nós vimos também que na fechada existem essas 2 vias. A azul, que é responsável pela circulação do sangue
sem oxigênio, com pouco oxigênio, e a vermelhinha, como vocês podem ver, que é onde o sangue é liberado para que seja distribuído por todo o corpo, pelas artérias. Além disso, nós temos o sapo, que é um exemplo de sistema circulatório fechado, uma circulação dupla, e ela também é incompleta. Então, existe também o jacaré. O jacaré-açu é um exemplo de animal que existe um coração diferenciado por conta das cavidades, que possui 4 cavidades. Como vocês podem ver, o jacaré-açu, que além do jacaré, existe o peixes que possuem a circulação fechada e simples. Olhem só como nós vimos na imagem, existe uma circulação também fechada, assim como os mamíferos. Mas, além disso, existem os animais sem circulação, que são as esponjas, as águas-vivas, as planárias e as lombrigas. Elas não possuem nenhum tipo de circulação. E as trocas gasosas de nutrientes e de excretas nesses animais são realizadas pelo processo de difusão. Como vocês viram, aqui tem a água-viva como exemplo de animal sem circulação nenhuma. E agora chegou a hora. Nós vamos para o exercitando. Então, chegou a hora do exercitando. Vocês estão preparados? Vamos lá? Número 1. Qual a importância do sangue no sistema circulatório? Lembra que nós vimos? Então, agora vamos para o número 2. O coração é muito importante no sistema circulatório. Qual é a principal função desse órgão? Ok? Agora vamos para o número 3. Quais os tipos de circulação que os animais podem ter? Lembram que nós vimos 2 tipos? Então, vou dar 10 minutinhos para você resolver e voltamos aqui para resolver juntos.
Muito bem. E aí, vocês conseguiram resolver tudo certinho? Então, vamos lá, vamos verificar a resolução. Número 1. Qual a importância do sangue no sistema circulatório? Por que o sangue é tão importante? Então, por que ele é importante? Então, vamos ver agora. Ele é importante por quê? Porque ele transporta os gases e nutrientes, além de defender o organismo e controlar a temperatura do corpo. O sangue ele é muito importante porque ele está em todo o nosso corpo, então ele auxilia na temperatura para que o calor seja desenvolvido em todo o nosso corpo, né? Para que, por exemplo, a temperatura é dependente do sangue. Ele faz com que a temperatura do nosso corpo fique estável. Número 2. O coração é muito importante no sistema circulatório. Qual é a principal função desse órgão? Então, qual é a principal função do coração? A principal função é bombear, distribuir o sangue para todo o corpo. Por isso ele é considerado um órgão vital, porque ele precisa estar constantemente bombeando o sangue, ele não pode parar. Então, a principal função dele é distribuir o sangue pelo nosso corpo, para que todos os órgãos sejam alcançados pelas artérias e pelos vasos sanguíneos. Agora vamos para 3. Número 3. Quais os tipos de circulação que os animais podem ter? Vocês lembram das circulações, que ela pode ser de duas maneiras? Então, vamos ver agora qual é. Ela pode ser uma circulação aberta, quando possui um sistema de circulação que precisa de bombear o sangue, né? Precisa de um órgão para que esse sangue circule por todo o corpo, e na circulação fechada, que não existe esse órgão. A circulação dele já é distribuída diretamente no corpo inteiro e não tem um órgão que faz com que esse sangue seja bombeado. Por isso, os de circulação aberta são os animais maiores e os de circulação fechada são geralmente os insetos, né? Porque eles possuem uma circulação limitada. Já na aberta não, ele possui uma circulação mais complexa e, por isso, ele precisa de mais energia também, através do coração, né, que bombeia todo esse sangue por todo o nosso corpo. Chegou a hora do nosso resumo. Muito bem, agora nós vamos relembrar um pouquinho de tudo que nós vimos nessa aula. Então, nós temos a circulação é um sistema composto pelo coração e o sangue, são os elementos essenciais para que haja essa circulação no nosso corpo. O oxigênio, gases e nutrientes são transportados pelo sangue, que trabalha junto com o pulmão. Vocês lembram que nós vimos que o pulmão, ele é aquele que faz a respiração e faz com que as células também sejam oxigenadas. Esse oxigênio é o gás por onde as células fazem essas trocas gasosas, né? Liberam outros gases, mas ele precisa do oxigênio e dos nutrientes para que os órgãos funcionem bem, né? Sejam nutridos. O coração é um órgão vital e possui os vasos sanguíneos que formam o sistema cardiovascular ou circulatório. Há dois tipos de sistemas de circulação. O animal, que pode ser aberto e fechado. Lembram que o aberto, ele não tem um órgão principal como o coração para bombear, ele não tem. O sistema circulatório dele já vai diretamente para todos os órgãos dele. Ele não precisa daquele órgão que faz com que o sangue circule. Já o fechado, vocês lembram do fechado? É aquele que tem sim um órgão que faz com que o sangue circule por todo o corpo.
Então, lembram do coração. Sempre que tiver o fechado, tem um órgão, e o aberto não tem um órgão responsável exclusivamente por essa circulação. Já os líquidos já são distribuídos diretamente para todos os órgãos. Não existe um órgão específico para fazer isso, como nós vimos que no fechado tem. Então, essa é a principal diferença entre eles. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Chegamos ao final de mais uma aula. Então, esse momento é aquele momento que eu lembro a vocês para reservarem um tempinho, né? Lembrar que vocês precisam fazer uma agendinha com os horários das aulas para que vocês sejam preparados no dia marcado, tudo certinho. Então, nós também temos os exercícios complementares que vocês podem pesquisar na internet, né? E acompanhar também através de pesquisas. Vocês podem pegar o conteúdo e verificar no livro didático de vocês, para que vocês se aprofundem melhor nesse conteúdo. E eu espero vocês aqui na próxima aula. Nós temos outros temas muito interessantes para abordar. Então, preparem o caderno de vocês no horário, preparem todo o material, tudo certo, que nós estaremos aqui para mais uma aula. Espero vocês na próxima aula, hein? Não vão faltar. Espero você!